Aí, pô, mas Mato Grosso vai ganhar 2. Pra quê? Pra quê? Presidente parlamentar é a tua condição, a tua competência de poder fazer articulação, trabalhar, convencer. Então, eu sou a favor da redução da máquina pública. Eu sou a favor que não tenha SEMA e IBAMA para tratar do mesmo assunto, que é um só com o escritório do outro. Então, mas a Constituição foi feita numa hora de muita emoção. Você defende uma nova Constituição. Oi? Vamos aqui, o republicano, que hoje está afiliado o vice-governador Otaviano Pivetta e o governador Tarcísio. O republicano tem 2 ministérios do governo Lula. Sim. O presidente Kassab. O PP, que é da minha querida ministra Tereza Cristina, o Pedro Pion, presidente da Frente Parlamentar, que é filiado nele aqui o ex-governador Blário Maggi, o Cidinho, também faz parte, tem cargos no governo Lula. O União Brasil, que é do Mauro Mendes, também tem cargos no governo Lula. Tem vários. No governo Lula. Sim. Tá? Então, se você vai pegando aqui, quem não tem cargo no governo Lula? O PL não tem cargo no governo Lula e o PSDB não tem cargo no governo Lula. Não, o PSD do Kassab, o Kassab é tão... Não, o Kassab tem cargo no governo Lula, no governo de São Paulo, no governo... O Kassab, em Brasília, ele tá com o Lula, em São Paulo, ele tá com o Bolsonaro. Ele é um monstro. Ele é. O senhor quer mais água? Não, eu quero. Se for de graça. Ele consegue estar os dois, assim, ele é híbrido, ele tá com o governo Lula. Eu brinco com o PSD, no bom sentido, é um mercado livre. Né? Se quiser alguém da direita tem, se alguém da esquerda tem, se alguém do centro tem. Então, eu fiz uma reflexão, que assim, nesse programa aqui, tem dias que o Gabriel abre live só pra gente comentar a política do dia a dia, né? Cara, eu tenho uma teoria que hoje o Valdemar, junto com o PL, vê se concorda comigo. Primeiro, o PL nunca foi direita, né? Ele virou direita quando o Bolsonaro sai do PSL e vai pro PL, né? Isso. Hoje, o que o Valdemar entendeu? Talvez, ele está enxergando que o Bolsonaro talvez seja preso ou fique inelegível, as duas coisas juntos. Então, dá a impressão que ele está usando o capital político do Bolsonaro para trazer centrão para dentro do partido, cada vez mais, usando a bandeira do Bolsonaro, usando o capital político do Bolsonaro, como se fosse ali à direita, fazer uma coisa. Desde apoio do Kassab, o Bolsonaro deu a medalha do embroxar pro Kassab. Kassab, Ciro Nogueira, pessoas que sempre foram clássicos do centrão ali. Aqui, por exemplo, Mato Grosso, o Ananias é o presidente do partido. Então, assim, aqui, o Eto é o candidato do governo. Não é por essa questão, ele está aproveitando o tempo que resta do Bolsonaro ainda como força para trazer o centro de novo para o partido. Ou seja, o PL, que é o partido de direita, está centralizando e está voltando para aquele partido fisiológico de outrora, usando a marca Bolsonaro. Estou errado nessa análise? O Bolsonaro hoje é, sem dúvida, o eleitor individual mais forte do Brasil. Com certeza. Mais forte do Brasil. O PL quer fazer bancada. Né? O que é que dá o fundo partidário? É deputado federal. Então eles querem que eleja... Ele tem hoje 100 deputados lá dentro da Câmara, eles querem que chegue a 120, 130. Ele quer que aumenta isso cada vez mais. Então, o Valdemar, ele tem esse objetivo claro de eleger deputado federal, assim como o PSD tem o objetivo claro de eleger deputado federal, né? E os outros também querem. O Ciro Nogueira não vai querer que o PP perca, por isso que está se juntando à União Brasil para montar uma federação. Para poder ter essa união progressista que eles chamam para montar. Mas no Mato Grosso, por exemplo, o PP não tem, praticamente, não tem deputado federal. Acho que tem um deputado estadual, que é o Paulo Araújo. Então não tem. Tem caciques importantes, mas não tem deputados, não tem estrutura. Então os partidos, na verdade, o PL, ele tem uma condição de aumentar justamente porque ele tem, sem dúvida nenhuma, para quem gosta, para quem não gosta, ele tem o melhor cabo eleitoral para eleger parlamentares no Brasil. É Bolsonaro. Mas eu sinto que o próprio Bolsonaro percebeu que agora o Bolsonaro já está tentando enfiar o Eduardo como candidato, porque viu que a união do Tarcísio seria boa para o Bolsonaro. O sistema, o centro, se reuniu em torno do cara, qual é o nome dele agora? O governador de São Paulo. O Tarcísio. O centrão se mobilizou em torno do Tarcísio, blindando ele, que já capitalizou que ele seria um nome bom para suceder o Lula e o Bolsonaro, e estão deixando meio que a família Bolsonaro de fora disso. Mas mesmo assim usando a força do Bolsonaro para convencer todo mundo. Então o Bolsonaro se ligou disso, tô aqui, galera, tô vivo. Eduardo, vem aqui, Trump, vem aqui, faz uma cartinha aí. Então assim, tá rolando um enterro,
estão velando o Bolsonaro vivo ainda. Isso eu achei genial da parte do Valdemar. Ele tá velando o Bolsonaro vivo. Eu acho até que o Valdemar, aí, discordando um pouco, acho que o Valdemar ele tem uma visão seguinte, ele quer o Bolsonaro candidato inelegível ou elegível o tempo todo, porque ele é capaz de poder fazer a bancada que o Valdemar espera. É isso que eu quero dizer. Ele tá velando ele. Ele vai bancar. Mas ele sabe que não tem futuro ali. Vai bancar até os 49 segundo tempo. Ele vai sugar até a última gota do Bolsonaro. É isso que eu quero dizer. Quando eu falo que ele velar o defunto vivo ali é nesse sentido. Ele vai aproveitar ao máximo, ele sugar até o último centímetro que puder. Daí, olha só, veja bem, cara. Olha só, tá preso ou inelegível, ou sei lá. O Nicolas não foi na última manifestação. E o menino de ouro do Valdemar é Nicolas. O Nicolas já está desembarcando aos poucos do bolsonarismo. Ele é o menino dos olhos do Valdemar. Pô, é um guri novo, é um guri violento, de popular, de forte. Tem zero proposta de entrega, mas ele fala bem. Ele tem uma articulação na rede digital. Tem, ele é violento. Então, fantástico. Assim, tanto que você foi entrar agora no Twitter, no X, no Instagram, lá da família Bolsonaro, nenhum deles segue mais o Nicolas. E vice-versa. Eu fui atrás disso até, cara. Não segue. Ou seja, rolou ali o estresse já, que já perceberam o jogo. Então, voltou ao início do programa. É isso que é ser direita, talvez? Que eu sinto falta dessa direita antiga, que era a direita que mobilizava pessoas organicamente para ir para a rua, que era pessoas que tinham um propósito maior ali de anticorrupção de fato. Cara, era anti tudo. Agora não, agora assim, veja bem, o Centrão pode vir, o Catani, que é meu amigo, veio aqui no programa debater comigo para defender o fim da lei da ficha limpa. Ele falou que só prejudica o Bolsonaro essa lei. Então, já que prejudica o Bolsonaro, tem que acabar com a lei. Então, assim, não é mais sobre combater a corrupção. Não é mais sobre fazer uma nova política. É sobre proteger o Bolsonaro. Então, para mim, isso é muito grave. E eu acho que isso que eu falo, não sei qual é a sua pretensão política, mas eu gostaria muito que tivéssemos, ano que vem, pessoas com seu perfil no seu eleitor na Câmara Federal. Eu acho que existe. É o momento, né? Hoje o eleitor, ele está muito mais... olhando aquilo que pertence a ele, né? Espelhamento, né? Ele quer ouvir aquilo que pertence a ele. Então, a primeira coisa que se fala hoje na eleição é de que lado que você é, né? Então, você precisa explicar que lado que você é, só você precisa explicar. Senão você está fora. Esse é um ponto. O outro ponto é essa pretensão, sabe? Ele não quer saber, ele não é a pergunta, qual que é a sua proposta? Que antigamente era assim, né? Sim. Você sentava para fazer uma entrevista ou qualquer coisa, ou falava com o eleitor, mas qual que é a tua proposta? Né? Hoje não. Hoje ele quer saber do que você pensa, quais os valores que você defende. Então, que é muito importante. As pessoas, qualquer homem, mulher, público, ela precisa deixar muito claro quem que é ele. O que eu defendo? Tem que falar, pô. Eu quero saber quem que você é. Mas não pode ser só isso. Eu preciso saber o que vai discutir, o que nós vamos defender. Eu lembro quando eu trouxe para cá, ainda deputado, Mato Grosso tinha 100 vagas de medicina na Universidade Federal. Eu comecei uma luta em 2001. Em 2001 não, em 2011. 2011 para trazer vagas de medicina para Sinop, que era a minha cidade. Eu queria levar para lá um polo lá. E comecei a fazer esse trabalho porque eu queria dobrar. E minha meta era o seguinte, quero dobrar o número de vagas de medicina. Era o menor número do país, era Mato Grosso, com vaga de medicina na Universidade Federal. E começamos uma luta enorme com a minha equipe de gabinete, minha chefe de gabinete Isabel, um trabalho formiguinha no ministério, esperando abrir vaga e Consegui emplacar 100 vagas de medicina. Todo mundo duvidou. Eu fui atrás de todos os parlamentares para me ajudar, todo mundo duvidou. Quando eu vi que ia sair, eu comentei até com o Hélito, que era deputado na época, e eles também não acreditavam, mas depois ele viu que realmente ia sair, falou, poxa, não pode ser tudo para Sinop, vamos dividir esse negócio aí. Também quero fazer esse bolo aí. Aí acabamos deixando 60 para Sinop, 40 para Rondonópolis. Mas isso são lutas que precisa ter todos os dias para você colocar. E, paralelo a isso, comecei uma luta para radioterapia. Bacana. Começou um programa lançado na época do governo do PT ainda, lá atrás, era o governo Dilma lá, e esse programa estava enroscado desde o governo anterior. Eram 200 equipamentos de radioterapia apenas para hospitais filantrópicos, Santas Casas e tal, e tinha que credenciar. Eu fui correndo, credenciei Sinop, credenciamos Santa Casa de Rondonópolis. Hospital Santo Antônio de Sinop, Santa Casa de Rondonópolis. Santa Casa de Rondonópolis já funciona a radioterapia, foi um trabalho que começou com o meu gabinete ali. Caraca, que massa. E Sinop está instalando essa semana, foi 3 semanas atrás, chegou, porque a empresa não conseguiu terminar,
Era para entregar 2015, 2016, não terminou. Agora terminou, chegou o equipamento e vai ter a radioterapia. Quer dizer, isso é uma luta que é muito legal. Falar, se o meu mandato não tivesse servido para mais nada de deputado federal, só isso já seria Já assim. valeria salvar muitas vidas. Não, você está louco. Você tinha um equipamento de radioterapia em Mato Grosso, só Cuiabá. Agora você tem 3 regiões com radioterapia. 3 regiões, olha a riqueza disso. O cara sai lá do sul do Pará e vai para Sinop. O cara sai da Alta Floresta para Sinop. O cara sai de Juara para tratar de câncer em Sinop. É doido. Então, a minha realização com isso é impagável. Então, você tem como fazer. Não que os outros parlamentares não façam, eu não sei, não acompanho o trabalho de todo mundo, eu vou falar de mim aqui, mas eu não quero que seja que os deputados do meu Mato Grosso, do Brasil, eles trabalhem apenas com isso. Por isso que eu sou contra o aumento de vaga para deputado. Eu acho que não é quantidade, eu acho que é qualidade. Né? Mas não é questão de IBGE, número de população, não tem um rolo desse? Mas vamos combinar, né, cara? Os Estados Unidos tem 100 milhões de habitantes, é mais que o Brasil. Tem. É um território maior que o território brasileiro. Muito mais produtivo. É um orçamento maior que o do Brasil e tem 460 deputados. Eu entrei com a PEC propondo que fosse 385 deputados. 200 assinaturas, a PEC está lá, só votar. Só que eu não continuei o meu mandato. Reduzir de 513 para 385 deputados, reduzimos de 3 senadores para 2 senadores, para voltar ao status quo, que era a regra original da Constituição, e de 1.200 deputados estaduais para 800. Aí, mas Mato Grosso vai ganhar 2. Para quê? Para quê? Presidente do Senado Federal é do Amapá. Você acha que a quantidade de deputados fez ele ser presidente ou foi a articulação dele? E por que sempre é o cara do Nordeste que é presidente das casas? Porque é articulado, chefe. É articulado, vai fazer o trabalho. O presidente da Câmara é de Paraíba. Pois é. Entendeu? Eu fui líder da oposição sendo de Mato Grosso. Então, o Blário foi ministro sendo aqui de Mato Grosso. O Fávaro agora, que é adversário, é ministro de Mato Grosso. Então, não é a quantidade parlamentar, é a tua condição, a tua competência de poder fazer articulação, trabalhar, convencer. Então, essa que é a diferença. Então, eu sou contra o aumento de deputado, eu sou revoltado, porque eu apresentei, eu não estou aqui apenas sendo contra, eu apresentei uma proposta contrária a essa em 2018. E uma época que nem era moda isso. Ninguém se falava disso. Mas assim, é um absurdo porque é emblemático, né? Eu sou a favor da redução da máquina pública, eu sou a favor que não tenha SEMA e IBAMA para tratar do mesmo assunto, que é um só com o escritório do outro. É verdade. Entendeu? Eu sou contra essa estrutura enorme que existe para não funcionar. Para amarrar a iniciativa privada. Eu sou a favor do Estado enxuto, um pequeno Estado. Eu sou a favor que as coisas tenham eficiência. Eu quero que o produtor rural entre no celular, para que ele passe um Pix, que ele consiga tirar a licença ambiental dele aqui no celular, colocando os dados dele, a informação da propriedade, e sai na hora ali o licenciamento dele. É disso que eu sou favorável. É disso que eu sou favorável. Então, obviamente que eu não concordo com essa estrutura de máquina, com aumento disso, não concordo. E não só não concordo, como entrei com vários projetos para fazer o contrário. Então, se eu fosse um bolsonarista, se você for que realmente tem razão, que acho que é um momento que o eleitor quer saber de que lado você está, né? Daí te perguntassem assim, tá, Nilson, mas o que você faria como parlamentar para combater os desmandos do STF, ó Nilson Leitão? O que você faria para combater? Eu acho que o Brasil já permite e tem que ter muita responsabilidade com isso. O Brasil já permite uma revisão geral da Constituição brasileira. Puta, cara. É isso. Então fica discutindo coisa pontual. Ao invés de resolver o problema da doença da vaca, querem lá matar a vaca. Não, tira os carrapatos dela que é mais fácil. Então, essa que é a ignorância que existe num país que foi feita uma Constituição em 88, no momento dramático, porque a gente tem uma máxima que eu aprendi com meus pais, que você nunca toma uma decisão nem muito bravo e nem muito feliz. Sim. Nem muito empolgado. Você tem que tomar uma decisão na hora que você estiver em condições de tomar. E a Constituição foi feita numa hora de muita emoção. Acabou a ditadura, que foi tudo ruim. Então, fizeram uma Constituição cidadã, mas cheia de permissão. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, um político pode cometer um erro, não pode? Pode. Um médico pode cometer um erro, não pode? Um jornalista pode cometer um erro? Pode. E se nós três, o político, o médico, o jornalista, cometer o erro, você pode ser penalizado por isso. Sim. A Constituição diz que você pode ser penalizado. O Ministério Público não. Verdade. Ele não pode ser penalizado.
O juiz também não. E quando é denunciado, não mais vai acontecer. Não, o juiz vai ficar aposentado, se ele cometeu o crime, vai ficar aposentado. E com salário integral. E com salário integral. Então, peraí. Então, começa a ter o desequilíbrio. O problema não é o STF, é o sistema. Onde que resolve isso? No Congresso Nacional. Com o quê? Revisando a Constituição brasileira. O Kim está com o projeto de Constituição nova lá. Modernizando, trazendo para cá. A Lei Trabalhista Rural é de 1973. Em 73 nós importávamos alimento para comer. Agora a gente exporta para 200 países. O Brasil está com a sua legislação atrasada, mal colocada, antiquada em alguns pontos, ultrapassado em outros pontos, falha em outros pontos. Então o que precisa fazer é tirar os remendos e trazer um debate para o novo Brasil. O que nós queremos dos 3 poderes? Como de fato tem que funcionar o judiciário, o legislativo e o executivo no Brasil? Uma nova Constituição você defende. Oi? Você defende uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Eu acho que para poder resolver isso, não é apenas mudar a legislação do judiciário. Plenamente. Quando eu entrei com o projeto de lei para reduzir a quantidade de deputados, Rafael, eu entrei com a ideia que, porque só o legislativo pode fazer as reformas que o Brasil precisa. Uhum. Não tem outro poder. Então, para o legislativo entrar e fazer as reformas no poder executivo e no poder judiciário, tinha que começar cortando a nossa carne. Então, eu falei, vamos dar um exemplo, vamos reduzir a quantidade de deputado e senador, vamos reduzir o tamanho dessa máquina pública, em termos percentuais de orçamento era quase nada, o poder que menos gasta é o legislativo. Sim. Mas você precisava dar o exemplo para poder ter moral, de mudar ter peso moral, conceitual, de falar assim, agora vamos aqui para o executivo, agora vamos aqui para o judiciário. Perfeito. Vamos todo mundo fazer a nossa parte, reduzir o tamanho dessa estrutura pública, vamos fazer que as coisas funcionem, vamos ter mais resolutividade para poder atender o cidadão. Então, essa é a ideia. Então, o que eu faria, de novo, e eu pensei quando eu fui candidato a senador, uma das minhas propostas era essa. Era fazer o estudo da reorganização da máquina pública brasileira. Isso seria uma bandeira minha permanente. Permanente. Eu fiz essas propostas já como deputado. Então, era quando eu perdi a eleição, a única frustração que eu tive era essa, que eu tinha algumas ideias que eu queria colocar em prática. Exatamente. Então, esse é um tema. O Brasil precisa ser revisto por dentro. Ele precisa ser reformado por dentro. Então é só vendo realmente reanalisando e atualizando a Constituição brasileira. O Kim Kataguiri está com um projeto de uma constituinte lá, mas tá difícil a assinatura, essa é uma ideia, cara. Porque concordo plenamente, o Brasil não tem... O que acontece? O Bolsonaro fala assim, tem que tirar o Xandão, empichar ministro. Tá, mas vai vir outro, nomeado pelo presidente, vitalício. Não é questão de pessoas. Não é pessoas. É o poder que eles têm. É porque agora nós estamos muito fulanizando tudo. Fulanizando tudo. O problema, se tiver razão para impeachment... Mas por que não impeachment? Então, por que não tem lá uma proposta do impeachment lá, de qualquer um lá, do Flávio Bolsonaro? Não tem. De qualquer um. Não tem. Não, mas para Dilma, a gente impeachment a Dilma, tivemos que entrar com 60 pedidos para valer um. Então é um trabalho. Mas eu acho que perde muito tempo com esse debate. A hora que o que você tem que criar é regra. Se o Congresso Nacional ter regras claras do que o STF faz, regra clara do que o Legislativo tem que fazer, regra clara do que o Executivo tem que fazer, você já reduz bastante coisa. Foi o que aconteceu com a lei de responsabilidade fiscal. Sim. Antigamente, o cara chegava a pagar o IPTU, era culpado do prefeito lá em 1970 e 80, falava, não tem de rasga, esse IPTU ele rasgava e jogava no lixo. Hoje, a lei de responsabilidade é o seguinte, se você abrir mão de R$100 de receita, você tem que achar onde você tem outra receita para repor R$100, senão você vai preso. É isso. É crime de responsabilidade fiscal. Então, você melhorou muito no serviço público. Só que hoje essa parafernália de compreensão é o que realmente complica, né, a situação. Eu acho que é isso. Você tem razão, eu apoio. Eu acho que é uma constituinte. Deixar bem claro, eu acho talvez colocar tempo determinado para ministro também, talvez não vitalício, talvez... Eu também sou contra. Eu acho que tem um período, né? Ninguém pode ficar a vida inteira num... O Xandão, por exemplo, nada contra, eu não sou esse idiota que fica, o Xandão, eu não acho. O cara é novão, saradão, lutador de jiu-jitsu e vai viver muito tempo ainda. Então, assim. Mas você tem lá o André também, que é novo, né? Você tem várias pessoas. Mas não é isso, você não tem isso só lá, não. Você tem nos tribunais de contas, você tem nos tribunais de justiça, você tem isso nos fóruns, desembargador é eterno. Então é um problema sério que vamos supor que passa no concurso, hipoteticamente, um psicopata no judiciário. O resto da vida. O resto da vida lá. Um mau caráter. Como é que faz? Não tem penalidade? Não tem como mudar isso? Não tem como fazer nada? Então não tem. Assim, na política tem.
Na política é eleição de 4 em 4 anos. É verdade. O cara tem direito, ele passa pelo teste, pela prova, todo ano ele tem que fazer prova. Então, essa é uma situação que o Brasil precisa rever, sem dúvida nenhuma, porque os erros políticos custam muito caro. Você quer ver um exemplo que eu quero te dar? Eu fiz uma carta agora aberta à sociedade de Sinop. Uma carta que eu fiz como cidadão. Eu deixei de ser prefeito, eu mantive uma ética esse tempo todo para não entrar nos assuntos municipais, porque o que fizeram comigo quando fui prefeito, uma posição muito forte, eu não quero fazer com os outros. Nunca fiz isso e fiquei na minha. Sim. De cuidar da minha vida e ajudar no que eu posso. Em 2012, o prefeito à época, ele, sem nenhuma razão plausível, vendeu uma área do cemitério municipal. O cemitério municipal tinha lá 340 e poucos mil metros quadrados. 340 e poucos mil metros quadrados. Ele vendeu o cemitério, é algo deixado pela estrutura original da cidade, um tamanho 340 e pouco. Vendeu 246 mil metros quadrados e ficou 100 e poucos mil metros quadrados no remanescente. Isso foram 13 anos atrás, foi em 2012. Vendeu. Na época eu fiquei muito puto com aquilo, não estava no mandato. Né? Um vereador foi lá e entrou contra aquilo lá. Justiça e tal, e porque vender, não tem razão daquilo, passou na Câmara num dia só, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas vamos falar da consequência. Eu fui agora esse ano, faleceu um amigo, eu estava em Sinop, e fui no cemitério, no enterro desse amigo. Ele estava sendo enterrado no corredor do cemitério, porque não tinha mais vaga. Eu fui lá no cemitério, eu conheci esse cemitério. A denúncia, tem uma outra denúncia dizendo que já tiraram 300 ossadas de túmulos para poder colocar pessoas que estão chegando que não tem onde colocar. Estão construindo gavetão agora lá. O metro quadrado de um túmulo em Sinop é a média de R$540 o metro quadrado. Que isso? O do gavetão, que é de concreto, mesma coisa, 500 e poucos reais. Só que a área do cemitério, no centro da cidade, foi vendida a R$43 o metro quadrado. Meu Deus. A R$43 o metro quadrado. A venda do cemitério não discuta, a justiça fez perícia, liberou, a justiça não tem culpa, quem tem culpa é a política. O cara vendeu uma área que vale 300 milhões de reais por 11 milhões de reais. E aí? O prejuízo financeiro já é uma coisa que o cara deveria responder. Mas o prejuízo da dignidade, da questão humana, de você não ter, morre 70 pessoas por mês lá em Sinop, na média. Você não tem onde enterrar. E nesses 13 anos, nenhum que sucedeu, esse prefeito que vendeu o terreno, que na minha opinião vendeu de forma errada, equivocada, até criminosa, ninguém tomou atitude para fazer a mudança. E ninguém abriu outro. Não tem outro cemitério. E eu deixei uma lei aprovada, eu também deixei uma lei aprovada em 2008, autorizando concessão de cemitério para iniciativa privada. Então, os sucessores poderiam ter buscado um parceiro da iniciativa privada, poderia ter feito outro cemitério ou poderia ter retomado aquela área de volta onde já tem a licença, tem tudo e funcionaria, porque usou 100 e poucos mil metros quadrados e tem ainda 246 mil metros quadrados para vender. Então poderia ter feito isso de que forma? Deposita o dinheiro em juízo, mostra para a justiça o interesse público, coletivo da sociedade, e ela tem poder unilateral para isso, e o valor que deveria ser devolvido é um valor que é menor do que a arrecadação de 25 dias de Sinop. Caramba. E as pessoas sendo enterradas de forma indigna. Então, assim, ações políticas. Eu imagino que construir um cemitério deve ser algo tão complexo, eu imagino, né? Fazer um cemitério novo também. Não deve ser algo tão complexo assim. Sim, não, mas não é questão disso. São 13 anos que isso aconteceu numa cidade que é polo, que tem aeroporto, 5 voos diários, que tem uma estrutura de saúde melhor que muitos da área nacional, na área privada, que tem universidade, que tem faculdade de medicina, que tem faculdade de direito, que tem tudo. Você só não pode morrer. Você só não pode morrer, porque até isso, às vezes, a política atrapalha. Mas só a política pode resolver. Mas eu estou falando aqui de decisão política que as pessoas tomam. Aí eu não vou querer aqui discutir as ações que tomaram, mas 13 anos desse jeito. O cara que cometeu esse prefeito fez essa cagada, na minha opinião. Esse crime, na minha opinião, está precificado?
Mas os próximos não vão deixar, como está lá? Aí eu fiz uma carta com o coração na ponta da caneta, sim, indignado, meu pai está enterrado lá. Eu ia te falar, seu pai está enterrado lá. Mas eu tenho muitos amigos enterrados. A história de Celeu não é um cemitério de uma cidade, não é um cemitério, é uma história. É uma história. É uma história, que fica lá, é uma história, para quem vai visitar ou para quem vai ser enterrado. Quer, pelo menos naquele momento, ter dignidade. Então é muito triste. Você vê, por isso que às vezes o eleitor é de saco cheio da política. Eu conheci esse cemitério, eu fui com a Denilson lá no cemitério, São Rocha, e realmente, cara, eu vi, é cheio de corredores apertados assim, é cheio de... Não, estão enterrando em cima do outro. Estão enterrando em cima de outros corpos. Imagina, realmente, construir um cemitério não deve ser um treino. Realmente, a política, ela falha nisso, Ela, né? quando ela é má, ela é muito má. Quando ela é boa, ela tem resultados fantásticos. Mas quando a política pensa em ter benefícios pessoais, em negócios, aí ela é sórdida. Ela é muito sórdida. É muito triste. Eu vou te falar que eu concordo, porque aqui, ultimamente, no programa, a gente vem denunciando muita coisa errada no estado, aí, nos municípios, no interior. E o que eu mais percebi é uma vontade desenfreada, principalmente da nova política, em criar privilégios. Seja verba indenizatória aumentando, seja criar auxílio saúde, auxílio moradia, auxílio sei lá o quê. Cara, eu recebo no nosso Instagram, eu acho, denúncia quase todos os dias de municípios. Eu falei, cara, perdeu-se em algum momento a visão do político de mudar algo pro... Beleza, o cara vai enriquecer, o cara vai isso, vai aquilo, mas deixar algo para a posteridade e não virou um lugar que você só tem privilégios. É isso.